Os nossos aprendizados afetivos, eles se tornam um hábito e eles se tornam automáticos para a gente. Então, por mais que as pessoas digam, é muito simples mudar, não é bem assim que acontece na prática. Vem comigo que eu vou te ensinar um pouquinho sobre isso. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Vai além dos limites aos quais você se acostumou. Ok, se eu me acostumei, é só então eu desacostumar e acostumar com outras coisas, né? Mas será que é simples assim? Só quem já experimentou fazer alguma mudança sabe que não é simples assim. Aliás, não é nada simples. E por mais que as pessoas vendam por aí afora uma falsa simplicidade, 3 passos, 5 passos, 7 passos, o que acontece na prática é que a gente chega muito bem no segundo passo, mas no terceiro, no quarto, a gente costuma dar aquela escorregada, errar e não saber nem por onde retomar e começar novamente. E mesmo quando a gente acha o ponto onde retomar, às vezes a gente não consegue fazer diferente e acaba repetindo, fazendo mais do mesmo. E eu já entendi o que eu faço de errado, mas eu acabo repetindo o mesmo erro. Como que eu vou expandir os meus limites e além dos meus limites se eu não consigo sair do mesmo erro? O primeiro ponto que você precisa entender é que isso acontece com todo mundo, apesar de nem todo mundo falar isso dessa forma. E que você cai nos mesmos erros não é porque você é sequelado, porque você é bobo, porque você é menos inteligente do que qualquer pessoa. O ponto é que os nossos aprendizados afetivos, eles são uma resposta a uma demanda relacional que foi constituída muito cedo e eles se tornaram um aprendizado que foi automatizado e se tornou inconsciente. Para a gente entender isso de uma maneira clara, é como se ele fosse um reflexo. Sabe, por exemplo, quando você sente medo e automaticamente você contrai o corpo? Ou quando você toma uma queda e contrai o corpo? Pois é, você não pensa, eu não vou contrair o corpo porque eu preciso relaxar que a queda vai machucar menos. Não, é automático, porque você internalizou isso, é um reflexo. E os nossos aprendizados que foram automatizados e se tornaram inconscientes é a mesma coisa. Então não adianta fazer simplificações grosseiras, porque para mudar isso vai dar um pouco de trabalho. E o trabalho é que existem 2 mundos. Um que é o mundo do reflexo, aquilo que foi automatizado, aquilo que você aprendeu, esse estilo que você tem de resposta emocional, que é o seu aprendizado afetivo. E a gente tem o melhor dos mundos, que é o mundo ideal, aquilo que você quer se tornar. E o caminho para conectar esses 2 universos, o ideal e o real, isso que você é, ele vai dar um pouco mais de trabalho do que a gente gostaria. Então você precisa ter paciência e é para isso que a gente desenvolve o amor próprio. O amor, ele é paciente, ele é compassivo. Imagina se a gente só amasse os nossos filhos, se eles conseguissem serem pessoas completamente ajustadas dentro da expectativa que a gente tem sobre eles ou que eles têm, enfim, ou que a sociedade impõe. Não, a gente ama os nossos queridos, independente deles estarem ou não dentro desse modelo social que a gente conhece como normal. Então, se você ainda não chegou no ponto que você deseja, tira o pé do motor, porque talvez seja a hora de você se divertir no processo. E ainda você pode virar para mim e falar, mas Ellen, como assim se divertir no processo se eu tô aqui quase surtando porque eu tô caindo no mesmo erro há muito tempo? Sim, é o único jeito, aprender a explorar e expressar o nosso potencial. Essa exploração, ela demanda paciência, amor próprio, respeito aos nossos limites, porque aí a gente vai acessar esse potencial e para expressar a gente precisa desenvolver. E desenvolver é trabalhar para conquistar. Para isso a gente vai além dos limites. Então veja que ninguém falou que não existem limites. A gente só se acostumou, quer dizer, a gente tornou esses limites um padrão. Muito provavelmente ele parte do campo afetivo, porque em princípio a gente quer, no fundo, ser amado. E para ser amado e ser aceito, a gente padroniza as nossas ações. Então eu grito porque eu quero atenção. E se eu não consigo essa atenção por meio do grito, então eu tento ser boazinha ou eu tento ser engraçada. E até que a gente crie novos aprendizados, a gente vai tentando e consertando e errando. E os erros fazem parte e a gente precisa ser
paciente para superar esses erros e construir novos aprendizados. Aí a gente desaprende a gritar, a gente aprende que funciona melhor um outro tipo de comportamento e às vezes aquele comportamento de base que era inconsciente, ele volta com força, porque quando a coisa aperta, a gente não consegue raciocinar a tempo até que a gente consiga internalizar novas possibilidades, novas hipóteses de comportamento e aí aos poucos a gente vai se modelando conforme a nossa maturidade permite. Não se desespere, não se apresse, se divirta no processo, porque todo dia é uma maneira de reconhecer que você já foi um pouco além e amanhã tem mais um percurso para a gente prosseguir, amanhã tem mais um território para a gente conquistar em nós, amanhã tem mais um passo a ser dado em direção a se desacostumar daquilo que a gente padronizou e se acostumar com uma nova forma de existir. Você sabe qual é a forma de existir que você quer para a sua vida? Você sabe exatamente para onde você quer ir quando você vai além? Conta para mim, para onde você quer ir quando você vai além? Além do quê? Quais são os limites que hoje te impedem de chegar onde você quer? Pensa nisso, até o próximo episódio.